Olá, sejam bem-vindos ao ESG Cast, o nosso podcast do Instituto Padrão ESG, o podcast que vai democratizar o ESG. Eu sou a Paola Ribeiro, presidente do Instituto, e hoje eu estou aqui com a Annelise, que é engenheira de materiais, faz parte do nosso instituto e vai contar um pouquinho da trajetória dela para gente. Seja Boa bem-vinda. tarde, Pode ir. obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Nelise, minha primeira formação é química, né? Desde lá eu achava que eu ia consertar o mundo através da química. Como se não bastasse, fiz a minha segunda formação, que é engenharia de materiais. Sou pós-graduada tanto em gestão de projetos quanto em ESG, né? A minha trajetória começou na indústria, né, como química na indústria da borracha, e depois eu fui para a parte da caldeiraria pesada, né? E nessa caldeiraria pesada eu tive oportunidades de viajar para vários lugares devido à geração de energia. Legal. Então, há 20 e poucos anos aí, eu trabalho com geração de energia, tanto em geração hidrelétrica, como solar, como eólica, enfim, esse é o ramo para qual eu sempre trabalhei, vamos dizer assim, a minha formação foi essa. Legal. Na verdade, acho que a primeira vez que eu conheci você, eu achava que você era engenheira civil. Por estar sempre Por dentro falar de de obra, construção, né? construção, engenharia civil, É, eu achei, na minha cabeça era sempre engenharia civil. Aí quando eu perguntei se eu era engenharia de materiais, falei, nossa, eu já ia falar errado. É, é que, na verdade, quando a gente fala da caldeiraria pesada, eu trabalhei com a geração de energia, que foi na Alstom, né? Praticamente uma boa parte da minha área profissional desenvolvi na Alstom, uma grande oportunidade que eu tive e agradeço até hoje, pelo fato de da gente estar em grandes construções. Entendi. Então, o que que acontece? Nós éramos a montagem na construção civil. Ah, entendi. Então, tinha o pessoal todo da civil fazendo as barragens, fazendo toda aquela estrutura, e a gente tem que fazer os equipamentos encaixarem nessas estruturas civil. Ah, tá. Então, dentro do contexto, a gente considera de obra, porque a gente Entendi. faz a montagem eletromecânica dentro das usinas hidrelétricas. Então, Legal. foi assim, por isso que a gente fala, somos de obra. Entendi. Ah, agora sim ficou claro, mas entendi. Então, na verdade, você trabalhava com a parte da caldeiraria, da montagem Da dos montagem dos equipamentos equipamentos, dentro daquelas exatamente. obras. Então, dentro disso, você acho que conheceu vários lugares do Brasil, né? Já morei em tantos lugares que já nem me lembro mais. Então, Nossa. essa é a oportunidade que eu tive. Na verdade, a gente costuma dizer que as usinas hidrelétricas, elas não são feitas nos grandes centros, né? Elas são bem afastadas. Então, quando tinha problemas, seja relacionado à proteção anticorrosiva, que era a minha área, na parte de pintura, em termos interno do pinturas elétricas, né, dentro dos geradores, então, eu ia para a obra. Então, sempre que teve oportunidade, eu já estava Já estava pronta na para obra. ir. E com isso, claro, conheci N usinas que eu acho que não teria nenhuma outra oportunidade se não tivesse trabalhando com isso. Sim. E aí, em 2015, logo que eu saí da usina de Belo Monte, tive o prazer aí de trabalhar nos grandes últimos empreendimentos, que foi a usina de Santo Antônio, em Rondônia, de Giral e de Belo Monte. Logo quando finalizou a nossa etapa em Belo Monte, eu acabei migrando para solar, que foi o boom aí, a finalização, vamos dizer, estava na época lá do Lava Jato, a parte da construção deu uma baixa, e aí a gente começou, tive a oportunidade de ir para solar, Entendi. Então, você que aprendeu um pouco foi, da energia aí solar eu fui também. trabalhar desde 2017 para, eu tô de 16 para 17 eu tô na usina solar. Solar. Nossa, bem interessante. Então, você pegou aí a base de construção de duas fontes de energia diferentes, De energias renováveis. de energias renováveis. O Brasil tem uma grande matriz, né, de renováveis. Já nasce com a hidrelétrica pela oportunidade de ter tantas bacias hidrográficas, né, Uhum. usinas imensas. O Brasil tem grandes usinas como Tucuruí, como de Itaipu,
né, que representa aí grande parte da nossa geração de energia, como também agora para a parte solar, que é um pouco mais menos longe dos centros. Hoje todo mundo consegue ver a usina solar, né? A Uhum. hidrelétrica ninguém nem sempre tem a possibilidade De de ver. conhecer. Sim. E hoje a solar já é um pouco mais acessível, mais próximo dos centros, né? E embora tenha grandes usinas solares também, mais para a região ali do norte, nordeste. Eu acho que essas instalações, né, de usinas, tanto a hidrelétrica quanto a solar, ela traz impactos tanto positivos como negativos para o ambiente ali onde ela É, se instala. sim, toda construção tem um impacto, Aham. né? Toda construção, todo meio de transformação, todo o processo da indústria, né, tem algum impacto. E eu acredito que hoje o trabalho maior é como minimizar esses impactos. Entendi. Por quê? Vamos continuar tendo cada vez mais necessidade de energia. Sim. E cada vez mais vamos precisar produzir energia, né? Então, qual é o risco? Como eu minimizo ele para poder trazer energia para todas as pessoas no dia a dia, porque tudo hoje, praticamente, até o carro, nós estamos colocando na tomada, né? Exato, não tem como viver Toda, sem não energia, tem né? como viver sem Não tem como. energia. E tem até vários estudos que falam que o que vai ditar se um país ele é mais avançado do que o outro no futuro vai ser a capacidade Da de de gerar geração. energia, capacidade de geração, né? E aqui a gente tem, como você disse, a maior parte das energias já são Já renováveis. são A gente tem renováveis. uma fonte muito grande, né, de recursos Sim, naturais. sim. Hoje o Brasil tem eólicas no meio de lagos, de usinas hidrelétricas, tem geração solar também em lagos flutuantes, né? Na barragem de Sobradinho tem um modelo de 1 mega. Então tem hoje essas matrizes tendem a crescer em outros ambientes, vamos dizer assim, né? Não só em cima de uma montanha, mas no meio de um lago, por exemplo, não só numa fazenda, como também na parte, né? Para que você possa, inclusive, ter um aproveitamento talvez de subestação. Legal. Essa dos lagos, para mim, é novidade. Eu não sabia que Tem, tinha. tem, tem. Não, primeira vez que eu tô ouvindo falar. Se for pensar, pensando aí ESG, sustentabilidade, construção, né? Apesar de você estar dentro aí das construções, acho que Aham. deu para você ter um panorama bem legal sobre construção, né? Já que você estava dentro de várias. Construção sustentável, ela muda quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo e vai, por exemplo, para o Norte e Nordeste? Eu acredito que hoje o padrão de sustentabilidade está em todo o país. Por quê? Porque tanto as empresas, por exemplo, eu trabalhei em grandes obras fora do estado de São Paulo, mas nossa base é São Paulo. Então, o conhecimento, toda a parte de documentação, de estrutura, ela vai também junto. E Entendi. aí a gente acaba disseminando, porque muito desses lugares a gente tem 70% da mão de obra local, né? É uma premissa. Se você vai para um lugar fazer uma montagem, por exemplo, de certa maneira tem uma premissa de desenvolver mão de obra local. Eu não posso só ficar transportando pessoas para os lugares, para as usinas trabalharem lá. Não, eu também tenho uma responsabilidade com aquele município da onde a gente vai trabalhar. Mas essa responsabilidade, ela é da empresa que está indo, é uma premissa dela, ou é uma legislação, algo Eu, obrigatório? eu acredito que tem um lado de obrigatoriedade também, quando até acordo com o município, Ah, entendi. né? Porque quando você escolhe uma terra para você fazer uma determinada construção, você vai ter acordos com o município. Entendi. E claro que sempre todo prefeito vai colocar que o município tem que ter uma parte de 50%, 70% da mão de obra local, né? Senão Interessante. você invade só os lugares, né? Verdade, faz sentido. É. Então, na verdade, é um acordo que acaba acontecendo, né? Exato, isso vai até com o sindicato e tudo mais. E tem outra, você também tem uma mão de obra local, você tem menos custos, né? Porque você levar pessoas para o local
você tem moradia, você tem alimentação, você tem o transporte, deslocamento para cada folga que ela tem. Entendi. Então, você também, para a empresa Um custo também é maior bom também. desenvolver no local para que você possa ter também uma economia nessa Entendi. questão. Mas, assim, pensando em todos que você já foi, em todos os lugares, né? Brasil inteiro, praticamente. Você vê que tem diferença de agora para antes? Sempre foi assim, esse 70%? Não Não, sempre mudou com o foi. tempo? Não, na verdade, sempre foi, mas nem sempre você consegue. Porque nem sempre você vai ter pessoas qualificadas para trabalhar. Por exemplo, nós tivemos um grande projeto, como eu falei, que foi Rondônia, quando a gente trabalhou tanto para a usina de Santo Antônio, onde a gente desenvolveu uma fábrica, a própria Alstom, em parceria com a Bardella, duas grandes empresas, se juntaram, desenvolveram a IMA, que foi uma empresa nascida em Rondônia, que é a Indústria Metal Mecânica da Amazônia, isso que é o significado da IMA, né? Ela foi construída uma caldeiraria para quê? Para que as peças fossem fabricadas lá e transportadas para a usina de Santo Antônio. Ah, que legal. E aí você fala, mas então, e os 70% da mão de obra local? Foi feito parcerias com o Senai para desenvolvimento de mão de obra local. Eles tiveram, vamos dizer, aulas, desenvolvendo mão de obra, aulas, trabalharam, ficaram um tempo tanto em Taubaté quanto em Sorocaba. Essa mão de obra veio, desenvolveu nas duas empresas para que fosse para lá, já com uma parte de desenvolvimento profissional pronta, além de outras aulas que foi formada, por exemplo, na parte civil em si, as construtoras associadas desenvolveram tudo lá. Nova a questão de desenvolvimento civil, na parte de operadores, tudo local. Né? Mesmo assim, ainda foi uma grande parte de mão de obra fora, que foi Fora que foi. invadida, vamos dizer, invadimos Rondônia, né? Entendi. Porque eram duas grandes obras, tanto a de Santo Antônio quanto a de Giral, onde cada uma, mais ou menos, tinha 25, 30 mil pessoas. Nossa, muita gente. Muita gente. Você movimenta grande parte da cidade. Nossa, É movimento. uma invasão na cidade, na verdade, Sim, né? Tem cidades que acaba tendo muito mais gente de obra, do que morador. como municípios menores, onde a gente teve com o tipo de construção solar, que você acaba tendo o tamanho do município bem menor do que a proporção que você está levando de mão de obra para trabalhar para lá. Nossa, tem mais mão de obra trabalhando do que morador em si da cidade. Movimenta-se muita mão de obra. A infraestrutura, por isso que a força da economia está na infraestrutura e na construção. Você move direta e indiretamente muita gente. Muita Faz gente. sentido. Pensando nessa quantidade que você falou, É faz muito é sentido. muita movimentação de pessoas, de emprego, como falei, direta e indiretamente. Isso acaba atrelado ao ESG diretamente, né? Porque daí você está trabalhando com uma matriz de energia sustentável, mas é uma matriz de energia que envolve a parte do meio ambiente. Você está trabalhando a parte social, porque daí você tem que usar a mão de obra ali local, Sim, sim. 70% quando você consegue, claro, mas tem que usar. E você também está mexendo, acabando mexendo com a vida dessas pessoas, né? Sim, sim. Porque Porque você todo tem. grande empreendimento também tem algo chamado compensação social. Do próprio grande empreendimento, que nem sempre é a indústria da montagem que faz, mas tem a parte da civil, que aonde está o peso de mão de obra mesmo é na parte civil, sempre é maior do que a mecânica, vamos dizer Uhum. assim, e muito maior do que a automação, né? Vai diminuindo. A parte da civil é a grande massa, depois diminui um pouco com a parte mecânica, com a parte elétrica, com a automação, então vai diminuindo assim o quantitativo, o bruto, né? Então a parte civil movimenta. Agora essa questão do ESG para nós é apenas uma questão de palavras, né? Porque dentro de toda essa estrutura que a gente constrói, a gente já vem trabalhando com a questão ambiental quando está lá, com a parte social, com a parte de prestação de contas, de transparência,
isso já vem. Já vem. Né? As siglas apenas às vezes mudam um pouco. Antes se falava muito do HSG, HSE, depois tinha a parte dos sistemas das normas, que é o SGI, entendeu? Então, sempre, de certa maneira, nós Já tivemos trabalhou. vinculado Sim. com essas práticas, né? Porque, por exemplo, nós quando a gente sai para construir, por exemplo, agora na Solar, que eu fiz a gestão do contrato de 15 usinas solares, na parte aqui de Minas, por exemplo. Então, quando a gente chega para construir essas usinas, a gente tem alguns princípios que não podemos deixar vamos dizer, o resíduo no local. Nós não podemos ir lá simplesmente sujar uma cidade, vamos dizer assim, e sair. Não, então nós temos práticas. Que essas práticas, principalmente agora, encaixando com o ESG, ela está dentro da ambiental. Por quê? Porque toda geração nossa de resíduo, nós temos que arrumar uma destinação. E essa destinação não é simplesmente você falar, eu vou dar para qualquer um. Não, eu tenho que evidenciar por relatórios. Legal. Porque os investidores são os principais, né, interessados em saber aquele dinheiro, como eu estou investindo e qual é a prática que está sendo usada. Então, por exemplo, a gente na indústria solar, a gente gera muitas embalagens dos materiais que chegam. Então, tem a parte muito de papelão e tem muito a parte de madeira. Muitos lugares a gente desenvolve cooperativas, grupos de associações, para pegar aqueles pallets e fazer uma transformação. A gente viu transformar em cadeira de praia, a gente viu transformar em mesa, a gente viu transformar em várias coisas na mão de pessoas que têm habilidade à madeira. Como também a parte de papelão. A gente também tem que destinar de forma correta o papelão para que indústria que vai, como compacta e tudo mais. A prática de como a gente faz os nossos banheiros. Antigamente se falava muito de banheiro químico. Vai lá, pega um banheiro químico, depois tem que pegar e ter aquele limpa-fossa que vem para sugar. Das últimos empreendimentos já não são assim. Existem estruturas diferentes, tanto você ter um container, banheiro, onde você encaixa um biodigestor e que esse biodigestor com micro-organismo faz todo o trabalho, saindo uma água limpa, né? Do que você vir com limpa-fossa, né? Cada vez naquela casinha horrorosa, para a mulher é desnecessário, eu costumo falar. Então, um ambiente melhorzinho de um container, né? É mais agradável. Sim. Hoje também já tem a indústria, por exemplo, fazendo esses módulos de tijolo com plástico reciclável, que são módulos de banheiro na mesma pegada e que você não precisa, né? Já vem com todo o encanamento, você só encaixa o biodigestor lá e beleza, você terminou o seu serviço, porque muito da questão hoje da solar são obras mais rápidas, né? Se a gente fala de uma usina de 1 mega, 5 mega, são usinas rápidas, de 3 a 6 meses, 7 meses, você já está pronta indo para outra. Então, por isso que você acaba tendo várias usinas, na gestão de várias usinas ao mesmo tempo, até para você trabalhar com mão de obra e infra e tudo mais. Então, são mais rápidos. Então, você tem que ter sistemas onde você pega para montar e desmontar numa parte fácil e mais rápida É que só também. pensar antigamente, as hidrelétricas, elas demoravam mais mesmo, né? Porque a Sim. hidrelétrica tinha lugar que tinha que esvaziar a cidade, modificar um Não, monte de a coisa. hidrelétrica tem um impacto maior, com Maior, toda né? Às certeza. vezes Tem o tem desvio do desvio rio do para você rio, fazer os mudar as pessoas de vertedouros, lugar. muito tem partes que vão alagar, tem uma desapropriação nisso Aí aí. leva mais tempo. Muito O mais tempo. banheiro E poderia também ser outro, porque vai ficar não, ali por um e a tempo grande. base da infra de hidrelétrica, 5, 6, 7 anos, algumas usinas chegaram a muito levar. tempo. É um tempo, vai depender muito. Ela é uma monstruosidade. Por exemplo, quando a gente fala dessas duas usinas de Santo Antônio e Giral, nós estamos falando de 50 máquinas cada uma no sistema bulbo gerador. Né? Você tem margem direita, margem esquerda, você tem ponte, você tem casa de força, você tem vertedouro.
é um grande empreendimento. Em termos de quantidade de geração e tamanho, não tem muito como comparar, Não, porque são diferenças exorbitantes sim. em termos. Mas a característica do empreendimento ela é bem A diferente. estrutura de A estrutura empreendimento é também é diferente. logística, sim, Aí sim. acaba mudando, tipo, a quantidade de tempo, de pessoa que eu sou 5 a 7 anos, outros 5 a 7 meses. É, Então, é mas muito diferente, mas e a que quantidade também de vai energia pensar que gerada também é também, diferente, né? né, vai uma 10% da É, outra, exato. claro, não tem Não nem tem como como, se comparar, compara como não a matriz quantidade, energética, isso, mas mas não a o quantidade. movimento é bem diferente, É, a o quantidade de movimento. energia. Acho que hoje não tem É, nenhuma que chega na quantidade da é, hidrelétrica o ainda, né? movimento é bem É diferente. diferente mesmo. Pensando assim, então, tem lá, tinha essa questão dos banheiros, tinha a questão das pessoas, da capacitação. Então, se você pegar e ter os dados de tudo isso, o relatório de tudo isso, é realmente um ESG feito. Feito. Feito, No fim, é realizado. todos os relatórios, vamos dizer, você faz a parte do meio ambiente, você faz a parte do Social. social, com a contratação, com o desenvolvimento de mão de obra, com o desenvolvimento indireto das cooperativas, associações, isso, e você transforma o G na governança, é a prestação de conta, Transparência. é a transparência, é a divulgação desses resultados, não só a usina funcionando, Isso, mas com a você tem o. documentação de um parâmetro do que você fez Sim. e como foi Aí, feito. pensando tudo isso, você olha que é um ESG feito e é um ESG robusto. Aí, pensando em empresas que usam o ESG como greenwashing, totalmente diferente disso, porque olha o tanto de coisa que você falou que acaba dando robustez para um negócio que realmente é uma implementação ESG. Então, para quem não sabe o que seria um greenwashing, e também, na sua visão, qual o indicador que eu acho que diria que foi. Eu sei que não dá, às vezes, para ver 100%, mas qual indicador ajudaria a ver se é greenwashing e não é? É que, na verdade, é assim, toda ação tem uma boa causa, vamos dizer. As indústrias em si, elas trabalham, seja grande, pequena, média, né? Elas trabalham com, talvez, ações pontuais, Uhum. da qual ela fala, isso eu sou ESG porque eu faço uma ação pontual social. É. Então, quando a gente fala em parâmetros de relatório, são N atividades no decorrer do ano que você considera que você fez o social. Uhum. Não é porque você fez uma ação de um 5S que você é uma pessoa que está trabalhando com o meio ambiente. Sim. Né? Não Aham. é porque você fez uma ação no Dia das Crianças que, eu não, então eu sou o S, eu sou o social. Certo. Né? Então, isso acaba trazendo com que as pessoas, a partir de apenas uma ação pontual, eu me considerar uma pessoa, uma empresa social. Sim. Até porque o ESG envolve mais coisas. Se eu pegar lá os indicadores. Os Sim, a indicadores têm que ser base no decorrer de um do, tempo, de né? um tempo. Você mede por tempo, você não mede por pontos. Uhum. Né? É o decorrer de um ano. Ninguém vira uma empresa com boas práticas com uma ação. Sim. Então, no decorrer do ano, qual é o planejamento que a gente tem para as ações sociais? Qual o planejamento que a gente tem para as ações ambientais? E como que nós vamos trazer isso para os indicadores? O que eu quero medir? Certo. E aí eu transformo no decorrer do ano as informações para que eu possa fechar o relatório anual consistente com números embasado em dados. Porque daí você vai pegar e fazer um balanço também da empresa, como Um ela estava, sei lá, começou em balanço. janeiro. Como ela estava em janeiro e como ela O terminou que em me dezembro, o que trouxe e que o ela que não me melhorou, trouxe, exatamente. qual os impactos que ela gerou naquele período, né? Uhum, Então, sim, você seria, consegue mensurar. consegue mensurar, né? Exatamente. Ainda existe o mito de que construir sustentável é mais caro do que... Na verdade, talvez se torne a questão mais caro, porque tudo nasce caro. Porque se você produzir um, é caro. Mas se você começar a produzir 10, é um preço. Quando faz 100, 1000. Então, o caro e barato é conforme a escala que se vai desenvolver, em termos de produtividade. Se você começa a utilizar muito uma certa prática,
e outras empresas também começam a trabalhar com isso, talvez o processo não fique tão mais caro. Porque daí vai ter mais Mas, quantidade. e outras coisas a gente pode analisar hoje, com construção sustentável, práticas antigas, como você falar de taipa, como você falar de adobe, como você falar de outras construções antigas, e que hoje elas são totalmente sustentáveis. Sim, Ou seja, nós éramos então sustentável, né? isso é verdade. Trouxemos um pouco de tecnologia, né, para hoje. De certa maneira, a gente cortou um pouco essa sustentabilidade, mas tem muitas boas práticas de várias empresas retomando algumas atividades e que você pode trabalhar com essas práticas antigas, como você tem empresas trabalhando com práticas novas, como é esse caso que eu comentei do tijolo plástico, Sim. né? Você trabalha, qual a sua matéria-prima? De resíduos que estavam, que não foram destinados a aterro, né? Porque a gente falar que hoje o aterro é uma prática da gente enterrar material reciclado é praticamente um crime, porque depois eu vou lá do outro lado para fazer um novo material, extraio tudo de novo para ele cair de novo para ser enterrado. Então eu acredito que esse sentido a gente tem que refletir um pouco mais, não só como empresa, mas também como cada indivíduo trabalha com isso. Talvez tenha coisas de utilidades única, que é você pegar um copinho descartável, um canudinho, né? E depois vai jogar isso para onde? Para ser enterrado? É. E é até legal falar disso, Né? porque, por exemplo, se você pega, sei lá, ah, mas eu jogo no reciclável, mas jogo sujo não adianta nada, porque as coisas Então, sujas não as pessoas tem têm que como ser entender reciclável, exatamente. Primeiro que reciclada, né? quando a gente fala reciclado, vamos pensar em dividir em 3 frações, né? Que isso deveria ser uma boa prática como ética e responsabilidade individual, Uhum. né? Se eu dividir no reciclável, o que é passível de ser reciclável, seja plástico, seja papelão, seja que é considerado seco. Ou seja, se eu falo que ele é seco, eu usei, lavei, deixo lá limpinho, secando um pouquinho, depois eu vou jogar no meu recipiente de recicláveis. Depois eu tenho meus orgânicos. Olha que crime. Então eu pego aquele plástico e jogo com um monte de casca. As cascas da terra, elas vieram da terra, elas retornam. Composto. O composto Adubo. vira um adubo, vira um biofertilizante, né? E eu estou enterrando. Então, peraí. Então, eu posso fazer disso uma horta e voltar e eu faço o ciclo. Podemos fazer isso. E aí, a parte que realmente seria a de menor proporção, que deveria ser apenas, vamos dizer, no máximo 10%, que seria aquelas coisas que realmente não Não tem tem como. como. Que seria o papel higiênico, uma fralda, né, descartável, esse tipo de coisas, principalmente na parte de higiene de banheiro, que é uma coisa que ainda não tem reciclabilidade. Mas se você pensar nos demais, então, Annelise, você está dizendo que para o aterro deveria ir somente 10%? Exatamente. Somente 10% deveria pertencer ao aterro. Os outros são passíveis de, de renda. Isso é dinheiro jogado para debaixo do tapete. Por quê? Porque de cada material eu transformo o plástico, eu transformo o papelão, eu transformo metal, eu transformo vidro, tudo é transformado, É que o né? pessoal confunde, às vezes, retornável com reciclável. A gente vai assim, ai, mas vai virar tal coisa, não tem como virar a mesma coisa. Não, porque não é retornável. O que Nem é o sempre que pode virar a mesma coisa, mas mas pode virar outras pode coisas. virar outras coisas. Retornável a garrafa da Coca-Cola, aquela que você compra, ou outros, né? Que você compra lá no supermercado, tá escrito retornável, quando você vai, você troca Sim, você o faz a caso. troca. Aí esse É, é o retornável, aquilo provavelmente vai voltar, mas o reciclável não, o reciclável ele tem N possibilidades, né? e outra, o material é reciclável, mas
eu posso reutilizar, né? Não necessariamente só reciclar, eu posso reutilizar, eu posso reusar, eu posso. Tem os outros R's que você pode, não só o do reciclar, Sim. né? Que pode trabalhar com isso. É. Mas aí eu acho que falta um pouco, né, da parte de conscientização. Aí a gente entra na esfera também da educação, na É, esfera do poder público. exatamente. E hoje o caminho é a educação, né? Se a gente não trabalhar com a educação hoje nessa questão, para onde vai essa questão dos aterros? Quanto de área a mais eu preciso se minha população aumenta? Quanto mais de área eu preciso trabalhar para enterrar? Quanto custa isso? É, vai chegar uma Né? hora que não vai ter Hoje a espaço gente mais. vê muitas famílias trabalhando com pegar material reciclável, comercializar ele é o sustento de muitas famílias, né? E será que isso a gente não pode melhorar? A gente tem que sempre ver as pessoas, de repente, fuçando um lixo, trazendo para pegar um material reciclável? Será que a gente não pode ter uma boa prática de separar nessas três esferas e poder falar, esse realmente vai ser da coleta do caminhão do lixo? Esse aqui eu vou compostar, mas na minha casa não tem como compostar. Então vamos ter hortas sustentáveis espalhadas pela cidade. Vamos procurar desenvolver outros lugares para ser usado o composto. Você tem as composteiras, caixas de composteira que tem como fazer em apartamentos, né? Esses grandes empreendimentos hoje eles estão pensando nisso, né? De ter uma área para fazer uma horta dentro de um condomínio, para trazer a criança para mexer com a terra, para não achar que da onde surgem as coisas, né? Elas nasceram, ó, vem a vaca, Brotou no né? supermercado. Botou, exatamente. Então, eu acredito que o caminho é esse, É, acaba né? sendo a De educação, né? trabalhar com a educação, trabalhar de uma forma que se a gente consegue montar centros de triagem para que possa gerar emprego, separar esse material, fazer a educação ambiental, será que isso não é mais rentável e mais barato do que você pagar a tonelada para enterrar? Sim. É que, na verdade, o pessoal não faz essa conta e não olha para É, isso, né? E aí, como você fala da educação, faz sentido, porque eu já tive projetos com alunos, aí tinha um projeto que era fazer tipo uma composteira para apartamento que não gerasse cheiro para poder reciclar as tem, fezes do cachorro. tem, Aí eu o menino fez faço. um formato que desfazia, ficava tudo legal. Aí tinha um evento que o pessoal mostrava os trabalhos. Ninguém deu bola, porque, ai, reciclar lixo. É É, assim, é esse o olhar, né? Então, você vê que às vezes a pessoa tem um olhar meio discriminatório com esse com lado. certeza. E aí, como que você conscientiza quando tem esse olhar? Não, e se pensar, é um olhar totalmente de uma distorção, Sim, porque o lixo ele não existe. Quem faz o lixo? a gente. Cada um de nós. Hum, Porque quando você passa pela gôndola do supermercado, você pega o que você quer, das embalagens que você quer, da maneira que você quer, tudo separadinho, bonitinho no seu carrinho. Você chega na sua casa, põe tudo no armáriozinho, bonitinho. Aquilo é lixo? Não, Não, tá lá na sua despensa, no seu armário, certo? Ah, usei, acabou. Agora eu pego, ponho tudo dentro de um saco preto e faço a mágica para desaparecer, porque ele me incomoda. Mas se você pegar as embalagens, você lavar as embalagens com a própria água que você vai lavando a louça, dá um enxaguozinho lá, né? Até para não juntar vetores e nada disso, você pode deixar aquilo vários tempo guardado. Você não vai se incomodar, você vai se incomodar pela quantidade que vai gerar, porque quando você começa a reciclar, a separar o material para a reciclagem, você começa a ver o quanto de embalagem que você usou. se consome daquilo que você utiliza. Então não foi ninguém que gerou, foi você. E a partir do momento que você misturou, quem gerou o lixo foi você. Então nós somos responsáveis, sim, 100% pela geração de lixo. Então não adianta jogar com discriminação, Sim, né? Porque você fala quem gerou? Nós somos geradores. sim.
Daí acaba voltando de novo na educação, E aí conscientização, volta na educação, volta que na tem que começar desde os conscientização, pequenos lá. exatamente. E mas dá trabalho reciclar, mas dá trabalho compostar. Isso é uma questão de hábito. Na minha casa a gente faz a compostagem, inclusive estou com terras de monte para poder doar, para poder plantar qualquer coisa que quiser fazer, né? Criar muda, alguma coisa assim, além do tanto de coisas, né? Que nasce, já nasce pé de mamão no meio, nasce abacateiro, nasce tudo, lá você já tem até as mudas. A parte já com a minha mãe, a gente já separava resíduos na minha casa do reciclável há muito tempo. E isso é uma prática, é um Um hábito. hábito. Acaba virando tão normal que você começa depois a se incomodar quando aquilo está misturado. Você fala, não, isso aqui não pode ser, não. Isso aqui tem que ser separado. Então é simples. Basta virar hábito. Se a gente tem tantos hábitos que a gente vai adquirindo, né? A gente já está já com o hábito da rede social, a gente está com o hábito de tal coisa, né? A gente vai tendo alguns hábitos que nem sempre são os mais saudáveis. E por que não tentar um hábito, Sim. né? Voltado, por quê? Não existe o jogar fora. Não tem fora, né? Não tem Fora fora, onde? fora é o nosso planeta. Onde está o fora? Não, eu apenas acho que faço mágica. E o fora, o que a gente fez? Vamos enterrar. Esse é o fora. Só que a hora que a gente para refletir, o que vamos deixar para as próximas gerações? Não deixa nem espaço para eles, tanto lixo enterrado. Exatamente, se o tanto a gente enterra, se um aterro, se eu não me engano, você não pode mexer naquela terra, se eu não me engano, por 50, 100 anos. Uhum. E aí? Imagina a geração que está vindo posteriormente e falar assim, cara, olha a montanha que deixaram. Do que é? É de coisa estranha, de lixo que estava aqui, coisa esquisita, porque vai afundando. Não pode construir? Você não pode... E não são áreas pequenas. Não, são enormes. São áreas que chegam a ser 20 maracanãs. Imagina. 25 maracanãs. De 8 camadas. A altura disso. De 8 camadas de resíduo. E é isso que nós vamos pensar e falar assim, imaginar que daqui a nossas gerações vai falar, é isso que meu tataravô deixou, meu bisavô deixou? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco na nossa conscientização de pensar o que eu vou deixar para o amanhã. Porque se deram uma praia linda para nós, será que essa praia vai ser a mesma que alguém vai ver daqui 200 anos? Sim. Né? Acho Se que tem que hoje a gente refletir, tem né? áreas maravilhosas, né, de, de preservação, montanhas, verde, será que é isso que eu vou deixar? O que eles vão ver daqui 200 anos? E o que eles vão pensar do que a gente fez? O que vai Se estar na hoje a história, gente né? começa a falar que muitas das práticas de quando a mãe fazia, a avó fazia hoje é um bom negócio, será que eles vão pensar assim também da gente? É meio difícil. Então, eu acho que isso cabe a cada um de nós a responsabilidade moral, ética com o nosso próprio planeta. Sim. E Né? tudo isso acaba envolvendo o ESG. Então, a gente pode ver que o ESG ele vai mais a fundo. Olha quanta Sim, o reflexão, SG é de conscientização, todo mundo. A questão é essa democratização que a gente, né, está trabalhando para desenvolver é justamente o SG é para todo mundo. Talvez na nossa casa mesmo. Qual o relatório que eu posso fazer anual? O quanto eu peso do meu composto, que eu estou fazendo compostagem, dos meus... Quanto representa isso? Quanto eu estou desviando dos aterros? Né? Isso eu aprendi muito na minha formação da parte de embaixador e construção do lixo zero, que é um conceito que nasceu na Itália, que Florianópolis trabalha muito bem com isso e que vai trazer também pertence ao ESG. Então, quando a gente fala de ESG, quem está no ESG?
A ODS está no ESG, o lixo zero está no ESG. Tudo. Todas as práticas para proteger o nosso planeta está no ESG. Legal. E aí acaba indo de missão com o nosso instituto, né? É a Que a nossa busca, missão. a nossa missão é É democratizar o democratizar, saber que ESG. todos nós temos a nossa responsabilidade. A culpa não é do outro. Não, na verdade, todo mundo é Temos que responsável. trazer a responsabilidade para aquilo que a gente escolhe, para aquilo que a gente gera, para aquilo que a gente tem opção de escolha. Então, é uma escolha. Isso é bem legal. É Aí, uma questão de é, escolha. aí trazendo tudo isso aí para o Instituto agora, como você falou, né? Nossa missão democratizar o ESG. Pensando no Instituto, tudo isso que você falou de horta, a questão de planejamento, a questão de relatório de ESG, tudo isso a gente pode fazer para empresas, para lugares, eventos, instituto, Para tudo. associação, para tudo, É porque o como eu ESG falei, se a cabe em gente tudo. consegue fazer como indivíduo, não importa o tamanho da sua empresa. A sua empresa pode ser pequena, mas ela pode ter um grande impacto. Sim. Né? Uma escola pode implantar o ESG. Não existe ainda, não vi ainda uma escola de falar assim, eu sou certificado de ESG, nós temos boas práticas de ESG. E é isso que nós temos que buscar. Quem são as escolas que têm interesse em desenvolver os seus alunos com práticas de sustentabilidade? Porque isso, na verdade, já não está nem virando mais sustentabilidade, né? Porque se a gente for falar de sustentável hoje, para a situação que o planeta se encontra, sustentável é sustentar e manter aquilo que está. Já não podemos mais. Né? Já passou do Temos que prazo disso. usar outra palavra, né? Talvez, como eu ouvi nos cursos que eu tenho ido, nós estamos na fase de regenerar. Eu tenho que regenerar agora para trazer isso para o eixo. Não é nem sustentar mais. Não é nem mais sustentar, porque se eu sustentar da maneira que está, como vai estar daqui 2030, 2050, 2100? Então, quem fala em sustentar já está atrasado. Já estamos atrasados. Já está tudo atrasado. Hoje é melhor a gente trabalhar com a regeneração do que só sustentar, porque sustentar do jeito que está não vai sustentar. Não vai. Não. Então, aí para quem tem empresa, para quem Vamos tem trabalhar escola com a e quer trabalhar regeneração. com a regeneração, que tá aí um passo à frente, quer ser pioneiro nessa parte do SG regeneração, é só contar com o Instituto, né? Que a gente está Exatamente. preparado. Estamos Inclusive, o nosso primeiro trabalhando. projeto da horta, a gente já está trabalhando Estamos nele. trabalhando em projeto de horta, trabalhando em projetos para educação, visitando, batendo aí em cada secretaria da educação, escolas, para quê? Para a gente justamente democratizar e trazer isso como uma prática normal. Se você pega a criança e desenvolve isso com ela, para ela aquilo vai ser tão normal que não vai dar trabalho. Sim. Ela aprendeu assim. Ela criou o hábito Ela disso. criou o hábito assim. Então, hoje é convidar as pessoas a refletir nos nossos hábitos, na mudança que a gente pode trazer daqui para frente. Se ontem eu não fiz, daqui para frente o que eu posso fazer? E o Instituto, ele é uma associação. E a associação, né, que eu fui aprendendo com o tempo, no começo eu não sabia. A associação não é de uma pessoa, não é de duas, três pessoas. A associação, ela é da sociedade. Então, ela busca um bem para a sociedade. Então, a nossa associação, ela busca o bem-estar do ESG, da sustentabilidade, para a vida humana mesmo na Terra, a vida dos animais. Então, quem quiser cooperar, às vezes, eu não tenho empresa, eu não tenho escola e eu quero cooperar com vocês. Tem como. Então, tem como ser um Entre em contato com a associado, gente, mande contribuinte, tem mensagem. como ser voluntário, é só entrar em contato com a gente, mandar mensagem, tem o site, Sim, né? estamos disponíveis para palestras para pequenas, grandes empresas, Palestras escolas, organizações, OSCs, organizações da sociedade civil, também fazem parte disso. Ou seja, o SG é para todos. Para todos. Então, a nossa missão realmente é democratizar mesmo o SG, seja com palestra, seja com associados e também você daí de casa, você pode ajudar também, pode fazer Com toda parte, certeza. pode contribuir com a gente, o associado contribuinte, hoje o valor é R$ 30, então um valor que você come, qualquer Simbólico. coisa, isso é um valor simbólico
que você demonstra que você está ajudando É no é planeta, uma ação ajudando com a pontual, vida do mas você também planeta. pode depois fazer parte das nossas atividades, Isso, que estamos aí para divulgar as nossas né, agenda de de atividades, e quem atividade. quiser participar sempre vai ser bem-vindo. Isso mesmo. E aí, para finalizar, o que que te levou a querer participar do Instituto? Na verdade, é justamente essa questão. Primeiro, que se eu venho de uma cultura, né, que eu aprendi, desenvolvemos para recuperar, regenerar, reciclar tudo aquilo, se a gente consegue fazer isso em escala de obra, por que a gente não consegue fazer num município? E tem outra coisa também, eu sou movida a projetos, né? Projetos, a desafios. Então, hoje o SG é uma atividade onde a gente pode desenvolver projetos justamente voltado naquele eixo que a gente quer trabalhar, né? Que é Uhum. trazer todo aquele pouco que a gente tem de conhecimento para o nosso dia a dia. Legal. Onde você imagina que o Instituto vai estar daqui a uns anos? Ah, gente, o Instituto, daqui a alguns anos, ele vai ser internacional. Ah, que legal. Escreve aí, então. Ele vai Instituto ser vai ser internacional, internacional. com toda certeza. A ideia é levar o Instituto para apresentar cases de sucesso em fóruns internacionais, né? Para mostrar também o quanto o Brasil é capaz de também trabalhar com isso. Isso é muito legal. Então, com certeza, nós vamos ter grandes cases para levar, não só para as atividades que acontecem aqui dentro do nosso país voltado a isso, mas principalmente para alguns fóruns internacionais. É onde a gente consegue recursos, inclusive, para trabalhar nesses nossos projetos. Sim. É, mas é muito legal, assim, de ver, gente, assim como você, engajada nessa parte de regeneração, nem é sustentabilidade mais, não fala mais sustentabilidade, agora é só regeneração. É, engajada nessa área de regeneração e montando, assim, o Instituto, eu pude ver que tem mais pessoas engajadas, então não tá tudo perdido, Sim, porque tem muita gente interessada, muita gente engajada, que acaba, se interessando pelo tema, acaba se encontrando ali naquele tema, e isso é muito legal, sinal que ainda tem sim, tem caminho, tem tem. chance de melhorar, né. Tem chance de melhorar. E, na verdade, nada mais é do que falar de alguns materiais, né? Sim. Então, não tem como não gostar. É, você acaba Mas voltando para eu essa volto área para minhas de raízes, para o meu materiais de novo. desenvolvimento. Acho que Exato. é tudo, igual a gente falou, né, na entrevista com a Marina, é um caminho percorrido, você vai É aprendendo e acaba se tornando aquela pessoa por conta do caminho que do você caminho que percorreu. faz. É que o seu Exatamente. caminho acaba fazendo você, né. É, na verdade, nós somos o resultado do nosso caminho, né? Isso, é. Então, a escolha do Instituto, na verdade, é uma parte do caminho. Ele apareceu, né? Ele É, ele apareceu apareceu para na ser sua meu. jornada ali em Ele determinado apareceu momento. para ser meu, para eu fazer os projetos, né? Isso, é. Para trazer recursos. Então, a questão é: a vida te direciona. Às vezes não é nem questão de somente de escolher, mas você escolhe dentro desses caminhos, na Aham, verdade, sim. né? Então, nós somos aquilo que a gente se formou ao longo aí dos meus 50 anos, não vamos Ah, dizer isso é assim. legal. Mas eu agradeço a sua disponibilidade, a sua entrevista, acho que foi muito rica. Aprendi muita coisa, principalmente que a sustentabilidade está Não, e atrasada, todo não dia falo nós mais. estamos desaprendendo para aprender, Desaprendendo para né? aprender, realmente. Teria algum recado que você quer deixar para alguém? Alguma coisa que você Na gostaria de falar e não verdade, eu falou? acho que o recado é aquilo que eu falei. Vamos trabalhar um pouquinho mais nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, para justamente aquele negócio, né? A reflexão do que eu vou deixar. Como que eu quero que a minha geração seja lembrada? Quem fomos? O que fizemos? Né? Afinal, se deram um planeta para gente lindo, maravilhoso, azul, o que vamos fazer dele? Né? Então, eu acho que é trazer para nós a responsabilidade de cada um e o que eu posso fazer.
tudo começa num pequeno passo. Se hoje eu faço um pouquinho aqui, ali, assim, tudo vai se tornando um hábito. Então vamos melhorar os nossos hábitos, né? E esse foi mais um episódio do ESG Cast, onde nós buscamos democratizar o ESG. Espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau.